Quem tem que se meter conosco é quem foi enviado para nós. Paulo é que foi enviado para os gentios. Eles, Pedro, Tiago e João, de preferência, mais de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ponto e vírgula. E quando eles fossem à casa de Israel, qual seria a mensagem que eles iriam pregar? Versículo 7. Olha lá, olha lá. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo. Está próximo, não está. Então, este é o evangelho do reino, dizendo que o reino estava próximo, porque era para o povo de Israel, para o povo judeu. E para os gentios, a mensagem é a mesma? Não, porque não é o evangelho do reino, é o evangelho da graça. O evangelho do reino diz, está próximo. Não está ainda, está próximo. O evangelho da graça diz diferente. Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 26. Olha o evangelho da graça, vê se não é diferente. Mas agora, sem lei, se manifestará, não, já se manifestou, a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então ele diz, o reino de Deus virá, o juízo de Deus virá, a justiça de Deus virá. O evangelho para os gentios diz, não, para vocês a justiça já se manifestou, a justiça já foi feita, vocês já estão justificados, vocês já estão lavados, regenerados, batizados, vocês já são uma nova criatura, vocês estão salvos pela graça de Cristo. Este é o evangelho da graça, totalmente diferente do da lei. E depois ele diz no versículo de número 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção. 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há na placa. Sendo justificados o quê? Quem é que poderia trazer esta mensagem? Pedro, Tiago e João? Que tinham um evangelho da lei de condenação e morte? Jesus disse, eu não quero que vocês se metam com gentios. O evangelho de vocês é do reino. O fim tem que vir e a justiça virá sobre os judeus. Vocês vão até os judeus e vão dizer, o reino está próximo. Leva Paulo ao terceiro céu e diz, Paulo, eu estou enviando aos gentios. Você vai dizer aos gentios que eles não são justificados por obras, por pagar o preço, por fazer sacrifício, por lamber o pó da terra, por ralar o joelho. Você vai dizer a eles, Paulo, que eles são justificados gratuitamente pela fé em mim. E a palavra chegou até nós. Depois ele diz no versículo de número 25, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça, disse Paulo aos Romanos, no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Você vê que é uma mensagem totalmente diferente. O fim tinha que vir, este fim traria juízo para o povo de Israel, mas os gentios precisavam saber que eles não iriam fazer parte desse julgamento. E foi o que Paulo pegou pena e tinta e escreveu essa igreja. Olha, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida já vos livrou da lei do pecado e da morte. Então, uma mensagem trazendo absolvição
para os gentios, e uma mensagem trazendo o alerta do juízo que viria para o povo judeu. E a igreja acha que tem que passar pelo juízo final. A minha pergunta que eu faço é: quando se vai diante de um tribunal, vai se esperar uma sentença, sim ou não? Sim. Você pode até ser absolvido, mas você também pode ser condenado, sim ou não? Se não há condenação para os gentios, que juízo que vocês vão passar? Estão absolvidos. Ora, a igreja está esperando que juízo final, por amor de Deus, e tudo, como diz meu sobrinho. Que juízo que eu vou passar se eu estou absolvido? Justificado quer dizer livre. Ele me justificou. Ele me absolveu. Na cruz ele disse: gentios estão absolvidos. E os judeus? Os judeus serão penalizados porque me rejeitaram. Eu enviei profetas, vocês mataram. Eu vou requerer o sangue de Abel, o sangue de Zacarias. Vocês humilharam o filho do homem. Eu vou requerer dessa presente geração o juízo sobre vocês e sobre os gentios. Já enviei Paulo para dizer que eles estão justificados. Os gentios já passaram da morte para a vida. À medida que o evangelho ia sendo pregado naquela geração, o fim se aproximava. Todos deveriam ouvir o juízo, porque o fim estava cada vez mais próximo. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios 10:11, olha aí. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa. Nossa, não é nossa que está aqui nesse salão. Nossa é deles lá em 1 Coríntios. Então essas coisas foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. O fim estava chegando, na medida em que o evangelho ia sendo pregado. Paulo disse: o fim dos séculos chegou para nós. O evangelho está sendo pregado em todo o mundo, e foi ele que prometeu que não passaria daquela geração. Então, para os judeus, condenação, juízo. Os judeus que viviam em obediência, ele iria escolher, iria salvar dos 4 cantos daquela geração. E os que estavam em desobediência seriam condenados. Ele disse isso aos 11: quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê seria condenado. Quando? Quando o evangelho fosse pregado, viria o fim e o juízo chegaria para os judeus. E para os gentios, justificados por graça, estava apenas no gozo do seu Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 7, olha o que disse. Mas Deus, esse Deus aqui, a igreja não conhece. A igreja conhece um Deus carrasco, mau, que precisa do teu dinheiro, que se você quebrar uma campanha, ele solta a mão sobre você, que se você der um dízimo amanhã, no 3º dia do pagamento do INSS, as viúvas precisam de uma calculadora, porque se faltar 10 centavos, Deus tem um arco com uma flecha de fogo para atirar nos crentes. Esse é o Deus das igrejas. Deus que conta moedas, Deus que solta a mão, Deus que penaliza, Deus que coloca câncer. O Deus da Bíblia, o Deus da graça, diz que ele é rico em misericórdia. E diz mais, que diz que por causa do grande amor, chega a me dar um grande amor com que nos amou. Meu amado, eu deveria, por causa das minhas atitudes pregressas, estar agora fulminado, não ter espaço nem para respirar. Eu fui o pior dos mortais.